Bem? Bom, boa noite a todos. Boa noite. E que a paz do Mestre Jesus esteja presente mais uma vez, né? Estamos aqui reunidos como sempre, como fazemos todos os sábados neste mesmo horário, né? 19, 19h10, prontos para dar início ao nosso trabalho, né? Como fazemos, repetindo, né? Todos os sábados. Qual o objetivo de uma palestra espírita? Ela é esclarecer e consolar, né? Então, no dia de hoje, né, o tema, como já foi dito, é o sofrimento espiritual, que não é um tema, eu não era para estar hoje falando aqui, né? Era para vir outro palestrante. Então, e sabe como é que é? A casa espírita é assim, a gente tem que estar sempre preparado, né? No caso, esse era o tema dele, mas a gente não pode, como estava dizendo aí, a gente não pode deixar, como diz na linguagem popular, a peteca cair. Temos que dar continuidade. E poderia ser até outro tema. Poderia até, de repente, falar sobre outro tema, não haveria problema. Mas a gente achou por nós, né? Achamos por bem, vamos dar continuidade, vamos colocar o que era para ser dito, certo? Então, estamos aqui reunidos e, mais uma vez, né? O plano espiritual contando conosco. Aqui é mais um ponto luminoso, certo? É como se fosse uma antena, né? Que a boa espiritualidade, ela sabe que pode contar e vai partir para essas incursões, as chamadas incursões do bem. E nós fazemos parte disso. Pensamos que talvez não servimos para nada. Não serve para nada. Não, você serve para alguma coisa assim. E eles sabem extrair o que temos de melhor. Temos que melhorar muito, claro, com certeza, mas eles estão extraindo de nós o que temos de melhor. O exemplo do palestrante não ter vindo, o motivo foi o quê? A chuva. Choveu torrencialmente o dia todo. Hoje mesmo eu tive que cancelar 2 compromissos por causa da chuva, que é uma coisa compreensível, certo? Fica arriscado você, de repente, sair de carro. Tem muitos locais que tem bolsões d'água, tem muitos locais que enchem. Então, realmente fica intransitável. E às vezes você pode ficar uma coisa até arriscada, certo? Então, aí não é para a gente também dizer assim, temos que ter fé? Temos que acreditar em Deus? Temos que ter confiança? Temos, mas também Deus nem Jesus Cristo solicitou para que você vá de peito aberto enfrentar um perigo. Claro, temos que ter a cautela. E, naturalmente, o palestrante entrou em contato, vendo a previsão do tempo como estava, porque ele precisava se deslocar, e é natural, né? E como seria até natural, de repente, se continuasse aquela chuva torrencial da maneira que ficou o dia todo, que se até cancelássemos aqui, não tem problema. Por que ai meu Deus, será que a espiritualidade vai ficar zangada? Eles já chegaram num nível que esse tipo de vaidade já não atinge mais a eles, certo? Claro que eles compreenderiam, como é que ficaria o trabalho? Eles conduziriam, eles nos conhecem muito bem, eles sabem até onde nós podemos ir. Existe lá a ovelha, né? Você exige alguma coisa a mais do que uma ovelha, do que a lã que ela pode dar? Ela, por exemplo, ela tem a utilidade. Nós extraímos o quê? A ovelha para fazer uma roupa, né? Para fazer a lã, um agasalho. Você não exige mais do que ela. Então a espiritualidade sabe sim até onde pode exigir de nós, correto? Então o tempo melhorou, graças a Deus. Tivemos que cancelar algumas das atividades da casa espírita, não tem problema, certo? Você vê que veio até pessoas, né, vindo pela primeira vez. Então, e ainda que não tivesse ninguém aqui, não tem problema. Nós sabemos que existem os desencarnados aqui que vieram aprender conosco. Então, repetindo aqui o tema, sofrimento espiritual. É uma coisa que nós temos que começar a aprender a ver, que nós achamos às vezes que porque o espírito desencarna, porque nós somos espíritos, isso já é para ficar certo entre nós. Somos espíritos que no momento estamos encarnados. Alma do outro mundo, são do outro mundo. Eu acho que é mais certo eles dizerem que nós é que somos do outro mundo do que ao contrário, né? Porque, por exemplo, vamos supor, eu estou aqui pensando, para mim conseguir me comunicar com uma pessoa
vamos supor, no outro lado do mundo, será que pelo pensamento eu consigo? O máximo que a gente já consegue, claro, nós estamos desenvolvendo isso, né? O nosso poder extrasensorial, estamos desenvolvendo isso, tudo bem, mas será que por pensamento só pelo pensamento, temos um parente que está lá no outro lado do oceano, na Europa, aí de repente eu começo a conversar com ele? Será? Ainda não estamos, né, nesse nível. Precisamos ainda do celular. É uma evolução isso, porque houve um passado que com certeza, se disséssemos o que iríamos fazer hoje, o que a gente consegue fazer aqui com o WhatsApp, o pessoal ia dizer que nós estávamos malucos, né? E chegamos a esse estágio aqui, mas ainda só na mente não, mas eles conseguem, certo? Eles estão ali, né? Num estalar do dedo, né? O espírito está aqui em São Pedro da Aldeia, de repente ele, quero estar em Copacabana, ele está lá, né? Eles já conseguem isso. Então, às vezes, quem será realmente que é do outro lado, né? Quem é o outro mundo? Eu acho que está muito mais para nós. É que nem naquele filme, né? Os Outros, né? Um filme... A gente não se cansa de ver esses filmes espíritas. Então, eu lembro que quando terminaram de passar o filme, aí teve o debate, aí perguntaram assim, um perguntou para o outro, e aí, vamos lá, vamos começar o debate, vamos conversar. Aí uma das pessoas falaram assim, bom, eu quero saber se realmente eu estou encarnada ou desencarnada, né? Porque depois que você vê aquele filme, então a gente fica aqui pensando, será que eu estou encarnado? Então eu fico aqui olhando, será que vamos começar a se estudar, será que eu consigo passar por essa parede aqui? Fico, não sei, né? Eles conseguem, né? Então quem será que é do outro lado? Quem é que é do outro mundo, né? Então é justamente isso. Mas o que nós sabemos é que Deus, ele é o Criador do universo. Por isso que nós não precisamos ficar preocupados que talvez não conseguirmos fazer alguma coisa, porque Deus vai nos castigar. Deus, não, ele, meu Deus do céu, é uma sabedoria divina que comanda o universo, não é só o planeta Terra, não, comanda o universo. Meu Deus do céu, será que porque, vamos supor, a chuva estava lá muito forte, vou manter a casa espírita fechada, ele vai se zangar com a gente por causa disso? Um cara que está comandando, um cara não, olha a nossa visão ainda limitada, antropomórfica, né? Um ser, sei lá, uma essência que comanda o universo, vai ficar preocupado, vai ficar com ciúmes, porque eu estou, de repente, gostei mais disso aqui, o meu Deus é diferente, tem outra linguagem, será? Isso são todas coisas criadas pelos homens. Os homens é que inventaram tudo isso, certo? Então, nós sabemos que estamos em evolução, somos seres que estamos aqui em evolução. Muitos, né, tiveram lá a sua oportunidade em outros mundos, e nós sabemos, o próprio livro dos Espíritos nos explica que os mundos são solidários. Vieram aqueles espíritos para cá porque atingiram uma evolução intelectual, tecnológica, mas não conseguiram evoluir moralmente. Deus castigou, expulsos do paraíso. É uma linguagem que a gente não precisa mais usar, certo? Não foram expulsos, simplesmente não conseguiram se conectar com a nova fase que eles estavam lá vivendo. Então, é como se fosse um magnetismo, né? A sua mente, onde ela consegue se sintonizar, é para lá que ela vai. E Jesus os recebe. Quando eles são deslocados para vir para o planeta Terra, Jesus os recebe, correto? E ali os consola, os aconselha, e eles vão o quê? Aí entra a misericórdia de Deus, vão aproveitar os conhecimentos que ele tem para ajudar os seres que já estavam aqui no planeta Terra, os seres mais primitivos, certo? E é interessante, né, quando você sabe que aquela história da Bíblia, certo? Ali Adão e Eva, por exemplo, aquilo ali, gente, é simplesmente uma simbologia, aquilo é uma figura, correto? Então, uma figura que mostra o quê? Justamente a nossa evolução. Nós estávamos lá, nós aqui, nesse momento que nós estamos, somos considerados espíritos medianos, certo? Não estamos ainda, já estamos tendo a capacidade de fazer o bem, mas de vez em quando ainda somos assim seduzidos pelo mal.
ou às vezes preferimos ficar omissos, certo? E às vezes nós pensamos também que o fato de, eu não estou fazendo bem, mas pode deixar que eu também não faço mal. Então, o que é que o Allan Kardec fala, né? O mal é a ausência do bem. Se nós preferimos ficar parados, omissos, então o mal está acontecendo. Estamos também aí nos comprometendo. Mas vamos lá, então aquela história de Adão e Eva, aquilo ali mostra o quê? Uma figura simbólica que apenas mostra a evolução do homem, correto? Ele chega num momento de evolução, mostra o quê? A cobra e a maçã como sendo a sedução, ou seja, representando as provas, o que você vai encontrar pela frente a partir daquele momento. Quando Jesus fala raça de víboras, né? Quando ele falava assim, é a nossa capacidade de se camuflar, porque a víbora, ele comparava com os animais, né? Jesus sempre gostou muito de usar as parábolas, as comparações, que aliás antes mesmo dele já eram usadas, certo? As pessoas de antes, através dos ensinamentos morais, já usavam as parábolas, mas Jesus, quando ele, por exemplo, faz uma comparação com a víbora, porque a facilidade com que o animal, né, a cobra, ela tem de se camuflar nos ambientes. Então, quando Jesus fala, seja sim, sim, não, não, Jesus nunca falou assim, olha, mais ou menos, não, ou é sim, sim, ou é não, não. Ou seja, nós temos que decidir realmente para que lado nós estamos. Então a cobra, né, no caso, quando Jesus fala das víboras, é justamente isso, essa facilidade de se camuflar. Ou seja, aqui na Casa Espírita eu não prego o ódio, né? Eu não estou pregando ódio, eu prego o amor, eu falo com suavidade, eu falo com mansidão, mas de repente eu estou numa turma lá fora que está pregando ódio, a conversa ali é essa, e eu me camuflo e entro naquela também para ser agradável àquele grupo, está entendendo? E aí tem a maçã, as seduções do mundo. Mas o que representa mais aquilo? Bom, mas tá bom, Giovanni, mas por que é isso então? Não seria melhor que já fôssemos bons ali? Aquele momento, aquele exato momento ali, Adão e Eva, eles estavam nus, né? Nus, ou seja, eles se descobriram. É um momento em que nós, a humanidade, né? Nós nos descobrimos o quê? Ali aprendemos a ter a responsabilidade, foi o livre-arbítrio que foi desenvolvido ali naquele momento. O despertar, acho que a palavra mais certa, o despertar do livre-arbítrio, aquele momento ali de Adão e Eva, aquela figura, né? Então, a partir daquele momento, a coisa já começou a ficar diferente. Você passa a ser responsável pelos seus atos. Os ensinamentos começam a ser dados. Agora, para você escolher o caminho certo, é preciso que venham os ensinamentos. Agora, é que nem naquela historinha do Jesus no Lar, naquele livrinho, não é? Do Espírito Neio Lúcio, né? Do Jesus no Lar. Quando Jesus está conversando com a esposa do criador de cabras. E aí o Jesus, ele pegando sempre o cotidiano, que a parábola também tem essa característica, pegar o cotidiano. Quando Jesus começa a conversar com a esposa do criador de cabras, Jesus fala assim: bom, você, para colocar o leite, para vender o leite, o que você faz? Aí ela chega e fala para Jesus: Senhor, eu primeiro tenho que lavar bem o vaso, para ele ficar bem limpo, para que eu coloque o leite ali, porque senão ele azedaria, certo? Para vender, aquilo precisa estar limpo, não pode mais ter nenhum vestígio. Aí o que Jesus faz? Ele pega aquele ensinamento e leva para um ensinamento moral. Como seria esse ensinamento moral? A partir daquele momento, nós temos o livre-arbítrio, temos as seduções e vamos cair, a gente vem caindo nessas nossas existências aí, a gente vem caindo, se levantando, caindo, se levantando. Estamos tendo hoje essa oportunidade de estar aqui aprendendo, pegar esses ensinamentos do Evangelho que Jesus deixou para nós, mas nós não podemos, ou seja, nós somos a vasilha, né? O Evangelho, os ensinamentos de Jesus é o leite da cabra, certo? Só que nós temos que estar limpos por dentro, ou seja, nós não podemos misturar esse ensinamento
Mas o que é que nós fazemos às vezes? Nós pegamos esse ensinamento e preferimos transformá-lo de uma forma que fique agradável para a gente, que atenda aos nossos caprichos, ou seja, contaminamos. Estamos pegando o ensinamento do Cristo e contaminando, certo? Então é o que a humanidade está fazendo. O que é que acontece daí? Vem, e outra coisa, essa fase que houve o despertar do livre-arbítrio da humanidade, e a partir do momento também que você passa a viver agora num mundo chamado de provas e expiações, Jesus também diz: tereis muitas aflições. Pode reparar que o nosso dia a dia a gente tem muita aflição, muita ansiedade, certo? Você está planejando uma coisa, por exemplo, a mulher quando está grávida, não é? Com certeza, eu imagino, eu devo ter sido mulher em outra encarnação, nessa talvez, essa não, ainda não tive a oportunidade, né? Mas, com certeza, né? A gravidez gerando aquele ser, né? Dentro de você. E você imagine a ansiedade que a mulher não deve ter, né? Será que meu filho será saudável? Será que meu filho será um homem inteligente? Será que será uma mulher de bem? Será que vai nascer normal? Certo? Como ele vai ser? O que eu devo fazer? Como eu vou educá-lo? Aí a gente às vezes pensa, né, nesse custo de vida altíssimo. Ai meu Deus, será que eu vou estar empregado, né, para poder... Então você pode ver que são uma série de aflições, essa ansiedade que a gente vive, mas isso faz parte da nossa existência. E Jesus, quando diz isso, não foi como se fosse um castigo, um decreto, não, foi como se fosse uma advertência para nós, para que ficarmos atentos. Ou seja, vocês vão passar por aflições, mas aprendam a lidar com elas. Por quê? Porque nesse mundo é que a gente precisa, certo? Pela qualidade de espírito, pelo nível, pelo degrau de espíritos que somos, precisamos passar por essa ansiedade. E ele vai deixando os ensinamentos para quê? Para que não venhamos a o quê? Sofrer. Como se diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Mas o sofrimento vem. Mas por que o sofrimento chega? Certo? É um castigo porque Deus quer assim que nós soframos? Não. Existe uma lei, a lei divina, certo? Existe a lei divina. A partir do momento que nós transgredimos essa lei, vamos ter que reparar. E aí é justamente o problema, aí é que surge o problema. Nessa reparação, por desconhecermos como vamos lidar com isso, aí surge o problema. Aí vem o sofrimento, junta a aflição, vem a angústia e começa o sofrimento, que vai gerando outros problemas também, com certeza. Então, por isso nós precisamos o quê? Estar de acordo com a lei. A partir do momento que a gente fica de acordo com a lei, começamos a nos reequilibrar. E temos também que reparar, ou seja, nessas nossas transgressões durante as nossas existências, é preciso reparar. Então, aquela famosa frase, aqui se faz, aqui se paga. Não, aqui se faz, aqui se repara. Agora, como vamos lidar com isso? Aí sim, aí começam os problemas, certo? Então, vendo o nosso dia a dia, tudo essa ansiedade que vai causando e que depois vai gerando o sofrimento, nós estamos assim muito mais próximos ainda do lado primitivo, correto? Nós, como eu falei ainda há pouco, tem lá a escala espiritual, que o Allan Kardec, quando ele coloca aquilo ali, colocou de uma forma didática para nós, para que nós possamos entender como funciona o plano espiritual. É daquela maneira? Não sei se é, mas ele coloca de um jeito para que nós possamos entender. E, aliás, então, é uma coisa que sempre que a gente cansa de ouvir mesmo dentro da doutrina espírita, é que o lado moral, ele caminha, o quê? Engatinhando. A nossa moralidade, nosso desenvolvimento moral, ele vem engatinhando. A tecnologia não, ela vem rápida, né? Se você pegar o século XIX para o que chegamos agora, foi uma evolução assim fantástica. E existe um pesquisador, eu só sei que o sobrenome dele é Hyde, né? Escreve assim, R-H-I-D-E.
ele está tendo essa preocupação de estudar justamente essa parte do espírito, estudar o espírito, né? E assim, os espíritas têm até uma certa impaciência. Por que a ciência não avança tanto nessa parte de estudar o espírito? Porque já se sabe que se o estudo do espírito fosse bem mais aprofundado, talvez pudéssemos entender melhor as coisas. E uma coisa que a doutrina espírita sempre alerta, sempre adverte para nós, como a própria filosofia mesmo, é o conhece-te a ti mesmo. Se nós aprendêssemos a nos conhecer melhor, aí um cientista já falou, esse Wright, né? Ele falou, se nós aprendêssemos a nos conhecer melhor, com certeza teríamos tempo de nos amar mais. Ele, um próprio cientista, chegou a essa conclusão. E outra coisa, numa época que pouquíssimos cientistas tinham coragem, e até estudando essa parte, estudando assim, o que existe além, né? Porque isso sempre foi um mistério, sempre as pessoas ficam com aquele mistério, o que existe além? Eles já estão conseguindo descobrir, a ciência sabe que não é, a gente não para só aqui, né? E ele estava ele estudando justamente essa parte, o extrasensorial, o que tem além daquilo. E muitos ficavam com vergonha porque achavam assim no meio intelectual, no meio científico, muitos tinham vergonha, queriam passar pelo ridículo. Pouquíssimos cientistas que foram estudar essa parte, certo? Assumiram, não, existe sim algo, né, além. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes, naquele livro Loucura sobre um Novo Prisma, aí ele fala, né, de um Codsworth, né, um cientista, que vários cientistas estudando essa parte. Então, o próprio Dr. Bezerra de Menezes fala que foi o que chegou mais perto, porque nós sabemos que nós temos o corpo, o espírito e o perispírito, que é justamente o que faz essa ligação. E o Codsworth, né, ele disse assim, ele não chamou de perispírito, ele chamou de mediador plástico. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes diz, foi o que chegou mais próximo, que realmente, né, o perispírito, ele tem essa plasticidade, essa facilidade de se moldar, né, de se expandir. Então, ele tem justamente essa facilidade. E aí entra justamente o detalhe, a necessidade de nos conhecermos. É justamente aí. Um dos motivos de sofrermos tanto é justamente isso também. A gente não aprendeu a se conhecer, que é o que a gente precisa começar a fazer, se conhecer. Por isso, aí dá um exemplo que a gente às vezes fica assustado, né, quando vê os jovens, assim, eu não estou querendo aqui fazer aquele choque de gerações, não, tá? Porque eu também passei por isso, né? Quando eu era mais novo também, o pessoal mais velho dizia assim, essa garotada de hoje não está com nada. Eu cansei de ouvir isso, né? Quando eu tinha meus 22, 23 anos, eles diziam, geração Coca-Cola, nós somos da geração Coca-Cola, né? A gente não era de nada. Diz que eles agora chamam de Nutella. Nós éramos a geração Coca-Cola. Eles falavam, mas essa garotada, meu irmão, isso aí não está com nada. Porque diziam que só tinha o gás enquanto estava dentro da garrafa. Abriu a garrafa, o gás acaba. Então a gente não servia para nada. Então a gente recebia muita essa crítica. Não estou querendo fazer nenhum choque de geração. Mas o que a gente está vendo é o seguinte. Aí eu olho às vezes os garotos, né, lá na escola que eu trabalho, os garotos com aqueles, fazendo umas coisas nos cabelos, né? Uns meninos e umas meninas até bonitos, né? Fazendo umas coisas assim que, meu Deus do céu, eu ficava, quando eu era moleque, rapaz, eu queria ter o cabelo diferente, eu não ficava fazendo esses cortes doidos, né? Eu queria, deixava, né? Porque a gente quer pelo menos ser o menos feio possível. Mas, rapaz, às vezes eu vejo, eles chegam lá com uns cortes, né, umas coisas assim doidas. Outro lá botou um glitter numa coisa, botou uma coisa no cabelo. O cabelo dele ficou assim, parecia que tinha tomado um choque, né? E a gente fica olhando assim, né?
E eu queria um outro lá, o outro chega, fez um corte aqui, aí é engraçado que um mexe com o outro, né? Aí eles estavam falando assim, bota lá tem que botar uma tatuagem tribal, aí bota umas coisas, piercing aqui, parece que vira uma tribo, né? Todo mundo com uma coisa no nariz, o outro com uma coisa aqui em cima, fica todo igual. E aí o outro fez um corte assim, que a cabeça disso aqui ficou quadrado, né? Aí o outro mexeu com ele, né? Chegou para ele e falou assim, pô, aí, esse teu para-brisa ficou legal, só faltou o limpador. Mas são coisas da época. Então nós ainda estamos muito ligados, parece que fica aquela lembrança do primitivismo, certo? Que ainda está muito recente na gente. Então por exemplo, você não se conhecer, você não conseguir entender, não conseguir lidar com as frustrações, que a gente precisa aprender a lidar com as frustrações, certo? E caminhar em frente. Mas aí você se revolta, você se entristece, e aí o que acontece? Vem o quê? O sofrimento, certo? E às vezes os pais também, porque a gente nota que às vezes eles não estão com referência, não tem referência dentro de casa, porque às vezes o pai e a mãe também, muitos às vezes, coitados, só tem a mãe ali, e às vezes eles não têm como referência, porque parece que a mãe também não está se encontrando, né? E fica aquela situação muito triste, porque aí não consegue se encontrar, aí vem o quê? Vem a revolta. E aí a revolta é o quê? É sofrimento. E outra coisa também, lidar com a doença, eu sei que é muito chato a gente sentir uma dor, tudo, mas a partir do momento que nós começamos a entender o que está acontecendo, o porquê dessa aflição que eu sinto, o porquê dessa ansiedade que eu sinto, a partir do momento que você começa a entender que existe um ser maior, que ele é o Criador e você é a criatura, e você entrega a sua vida para ele, aí a coisa começa realmente a mudar de figura. Não é masoquismo não, tá, gente? Isso não é masoquismo. Muitos não entendem, acham que o espírito é masoquista. Não é masoquista, é você entender o que está acontecendo, você está entendendo o que está acontecendo com você. E a partir do momento que você sabe que você é um espírito imortal, que você é um espírito que está em evolução, com certeza que você teve débitos no passado e que precisam ser reparados, e até nessa vida também. Vamos parar com essa mania também de só culpar o passado, né? Porque aí é o espírita que não entendeu direito, porque ele fica achando, né, que é sempre alguma coisa que eu fiz no passado, eu devo... Aí a gente começa a entrar naquela reclamação, certo? O espírita pelo menos já tem aquela consciência, quando começa a reclamar, aí pelo menos, meu Deus, o que é que eu estou dizendo, né? Mas a gente às vezes reclama, que mal que eu fiz para o mundo, e diz assim, que mal que eu fiz para Deus, para Ele estar fazendo isso comigo. Como eu falei aqui no início da história, você não fez nada contra Deus, Deus não se ofendeu, né? Se a gente começar aqui vou dar uma cabeçada na parede porque eu vou botar esse estresse para fora, a parede, coitada, ela vai continuar sendo a parede, né? Você que vai bater com a sua cabeça lá e não vai resolver nada, certo? O próprio Chico Xavier, ele diz isso, não adianta você, meu filho, ficar reclamando, não adianta, né? E nós temos também esse hábito de reclamar, de ficar se achando os injustiçados. Aí o espírita acha que está blindado, né? Eu repito, o espírita só tem esse detalhe, né? Ele reclama, mas não, ele lembra, meu Deus, o que é que eu estou falando, né? O que é que eu estou falando? Não posso falar isso, porque pelo que nós aprendemos. Mas por quê? Porque nessa evolução, esses problemas, eles vão começando a ficar, né, e já não faz mais parte de você. É que nem eu falando lá do vaso sujo, certo? Eu falando lá do vaso sujo. A gente está procurando começar a limpar esse nosso vaso, certo? Por isso que às vezes nós como espíritas que estamos aqui aprendendo e de repente somos assaltados por esses pensamentos, mas é porque... E aí a gente se incomoda, peraí, antes a gente achava tudo normal, ou seja, pegávamos o ensinamento e misturávamos, né? Ou então, aquela famosa frase que a gente ouve também, principalmente nesses últimos tempos aí, Deus está vendo, hein? Engraçado, parece que Deus é um menino de recado da gente, né? É o nosso molequinho de recado, né? É o nosso jagunço. Não, Deus está vendo.
vai ver só, tá? Você vê, isso aí é o nosso primitivismo. Como eu até sem querer falei, uma coisa que está tão marcada entre nós, ou como é a visão antropomórfica, como se Deus fosse um homem, né? Deus não é um homem, ele é uma essência, ele já passou, né, dessa fase há muito tempo. Então a justiça das aflições é justamente isso, correto? Quando a gente tem que começar a entender isso. E repito, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Então só vai depender de nós. Por exemplo, uma outra coisa também, quando nós perdemos um ente querido, né? Quando morre alguém da nossa família, nós achamos que estamos sendo injustiçados, não é verdade? Agora, todo mundo, se você conversar com qualquer pessoa, todo mundo perdeu um ente querido, todos nós. Os nossos antepassados desencarnaram, não foi? Um dia eles reencarnaram e desencarnaram, viveram e desencarnaram. Vieram os nossos pais, chegou o momento deles também, como vai chegar o nosso, como os dos filhos e dos netos, bisnetos, vão viver, vão fazer a parte deles e irão desencarnar, né? Então é essa visão. Então, aí dá a impressão que só o encarnado é que sofre, né? E quando a gente diz assim, morreu, acabou, que bom, o cara se espatifou com um carro no poste ali, aí foi uma morte instantânea. Aí nós temos ainda muito essa presença, essa visão materialista, né? Aí nós falamos assim, que bom que ele morreu logo, morreu rápido, não sofreu. Ledo engano. A própria literatura espírita mostra que essas mortes repentinas são, vamos dizer assim, usando a nossa linguagem materialista, são as piores mortes, porque você está ali cheio de fluido vital e fica lá, chega do outro lado assim, sem saber o que aconteceu, né? Ao passo que aquele desencarne que você vai aos poucos, né? Vai indo ali aos pouquinhos, vai indo aos pouquinhos, vai ali, ou seja, os laços vão sendo soltos. E aí você chega um pouco mais tranquilo. Não é dizer que também não haja uma perturbação, porque as perturbações vão haver de acordo com como foi o nosso aprendizado. Tanto que se diz também dentro da própria literatura espírita e dentro do meio espírita, é preciso viver bem para desencarnar bem. Certo? Mas é claro que um desencarne que você já vai aos poucos, vai desligando, vai partindo aos pouquinhos, né? Aquele ator Sérgio Brito, ele era solteiro, né? E o sobrinho dele ficou assim nos últimos tempos dele, ele morreu com 98 anos, desencarnou com 98 anos de idade. E o sobrinho dele acompanhou, né? No momento que ele foi internado no hospital, o sobrinho dele, conversando com ele, já estava perto mesmo assim do desencarne dele, ele disse assim, o Sérgio Brito falou assim, meu Deus, tá bom. Ele disse que aí o sobrinho dele falando, poxa, meu tio se foi numa tranquilidade, não é? Ele disse assim, meu Deus, tá bom, tô tranquilo, já preciso ficar fazendo mais o que aqui? Quer dizer, aquela sensação do dever cumprido, certo? E é isso que nós precisamos aprender, correto? E outra coisa, outra coisa que nos faz sofrer muito é esse apego. Aí, esse apego demais. O meu marido está lá naquele túmulo, eu vou lá visitar o túmulo do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Gente, não tem mais nada ali, né? É natural o sofrimento, é natural a saudade, esse sofrimento, mas não pode ser a revolta. Por quê? Como a gente diz, por que comigo? Por que tinha que ser comigo? Ainda é possível um sentimento egoísta, porque não, pode ser com os outros, comigo não, certo? Então daí a gente vai lá, que na realidade você monta aquele túmulo bonito, aquilo não é para o morto, não é para o desencarnado, né? Aquilo é para você. Certo? É um orgulho de nós mesmos, encarnados. E aí fica ali. E outra coisa, aí eu estava falando no início da nossa conversa, né? Falou sofrimento espiritual, porque nós somos espíritos, estamos só encarnados nesse momento aqui. Então, o sofrimento espiritual é geral, porque imagine você ficar ali falando daquele morto ali daquela maneira, certo? E ele fica lá se sentindo, né, a atração, porque tem um magnetismo, ou seja, é a obsessão do encarnado para o desencarnado.
E ele fica no plano espiritual. E agora, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Até inclusive no livro dos médiuns explica aquilo, uma parte lá que nós temos o hábito assim, a minha avó era uma sábia, sabe? Aí ela desencarnou e você fica assim, como se aquela pessoa fosse uma santa. Meu Deus, ela também tinha lá os dilemas dela, tinha lá os problemas dela, as fraquezas dela, certo? As inseguranças dela. E aí a gente fica endeusando lá a pessoa e é o espírito desencarnado também sofrendo. Aí fica você sofrendo. Ai, minha tia, minha avó, entra na minha cabeça aqui, me dá uma intuição. Como o doutor Bezerra de Menezes fala, gente, ora para Jesus. Fala para Deus, Jesus, né? A alta espiritualidade, a espiritualidade superior, que já está muito mais preparada para isso, ele está precisando caminhar. Aí a gente fica, né? Aí é um sofrimento de cá e de lá, quer dizer, você distribui sofrimento, certo? Né? Você fica distribuindo o sofrimento, mas era meu, e o outro querendo seguir o caminho dele, certo? Claro que a gente sente, vamos sentir, porque esse é o nosso nível ainda, certo? Esse ainda é o nosso nível, mas a gente não pode partir para essa revolta e querer culpar a Deus, aí eu estava falando agora da pessoa que vai desencarnando aos poucos, né? Aí fala, Deus, né, leve ele. Leva, pelo amor de Deus. Quer dizer, no fundo, é você que quer se livrar. Não, dá essa liberdade para ele, acaba com esse sofrimento dele. Na realidade, o sofrimento está sendo dos que estão, né? Porque tem que ir lá no hospital, tem que ficar lá. Às vezes viram noites em claro ali do lado, né? E fala, ai Deus, leva logo. Nós queremos dar a ordem para Deus. Vamos supor que Deus queira que aquele espírito passe por aquilo, a providência quer que não, ele necessita passar por isso. Quem somos nós? Então por isso que nós temos que mudar o nosso discurso, né? O nosso discurso tem que ser diferente. Quando Jesus lá no Pai Nosso não fala, seja feita a tua vontade. É duro a gente dizer isso, é chato, às vezes porque a nossa visão ainda é muito materialista, mas esse é que tem que ser o certo, senão Jesus não ensinaria dessa forma, né? Senão ele não ensinaria dessa forma, porque senão você fica ali, e aquele livro, né, como é daquele da desencarnação, que fica aquela teia em cima do espírito? Do Sigismundo, né? É desencarnação de Jonas, não. Bom, Dimas. Então você vê a desencarnação de Dimas, e aí fica as pessoas formam uma teia em cima daquele espírito, não é? Forma uma teia ali. Então é um sofrimento e que causa um sofrimento. De repente ele está querendo já se desligar dali, os amigos espirituais estão ali perto para ajudar no desencarne, e fica aquela situação refratária ali, né? E aí o que é que vem? Vem aquela famosa a melhora da morte, né? Quando vem aí o espírito começa, dão lá uma boa dose de fluidos lá, e aí todo mundo, acabou, aí as teias saem, então tá tranquilo, ele vai melhorar, vai embora. Aí você volta para casa, recebe aquele telefonema, né, dizendo, olha, vem aqui no hospital e traga a identidade do fulano de tal. Quando você ouvir essa notícia, se prepara, já sabe que a pessoa se foi, não é? Então é justamente isso. Eles precisaram de utilizar esse método, esse recurso, porque estava causando um sofrimento para aquele espírito ali, e causando um sofrimento em nós também. Então, quer dizer, é recíproco, né? Um problema recíproco também. Teve aquele outro caso também, isso aí foi caso real mesmo. O cara era um workaholic, só pensava em trabalho, e era ainda aquela pessoa que achava que se eu não estiver lá na minha empresa, não anda. Já viu aquela pessoa centralizadora? Tem que ser ele. Não. Se eu não estiver lá, né, ele não delega as funções, né? Não delega as funções. Não. Se eu não estiver lá, acabou. E aí, como chega para ele, ninguém é insubstituível, né?
Chegou o momento do cidadão, desencarnou, estava lá, aí foi para o hospital e está lá naquela agonia, vai, não vai, porque ele queria, e a firma, ele só estava na mente aquilo ali, ele mentalizou o escritório, mentalizou, e estava lá no hospital, pá, estado grave, a minha firma, eu tenho que ir lá, porque a empresa, se não estiver lá, ela não anda, se não tiver não sei o que, você não quer, e estava olha gente, você vê como é que é a coisa, hein? Ele estava tão ligado, que os amigos espirituais estavam tendo dificuldade. Aí o que a espiritualidade faz? Eles também se reúnem, certo? Também se reúnem. Olha, ele está precisando já desencarnar, chega, né? Já estava causando, acho que também o sofrimento, ver assim, como é que a gente corta isso aqui, né? Os espíritos lá pensando, aí tiveram uma ideia, né? Aí os espíritos têm uma ideia. Qual? Ele chega uma pessoa lá como se fosse um para negociar com ele, porque ele era um administrador. Chega, e eles se encontram no plano espiritual, a espiritualidade promove o encontro, olha, temos uma negociação, então criou, né, aquele ambiente de negociação, de negócios, né, lucros, não sei o quê. E aí ele se interessa e começa a conversar, e o espírito bom numa conversa, bom na negociação, né? Sabendo convencer, então precisamos ir lá no meu escritório para a gente resolver isso, e a gente fecha, vamos assinar esse contrato e acabou. Vamos lá, então vamos embora. Desencarnou. Aí ele conseguiu desencarnar, que ele foi. A gente ri, mas é um fato, é verdade, gente, isso é fato verídico. São os recursos, né? Os recursos, as estratégias que a espiritualidade utiliza, né? Para que você, porque tem casos que são realmente difíceis, porque estava vendo aquilo num sofrimento para o cara. Pô, ele não tem mais aqueles aparelhos ali ligados, certo? E não conseguiam, e a pessoa não conseguia sair dali. Então eles criaram um mecanismo, criaram uma maneira de desencarnar, que nem naquele outro livro, O Mundo que Eu Vivo, né, da Zíbia Gasparetto, um caso muito interessante também ali. Ele perdeu um colega, né, quando eles estavam assim, na faixa dos 20 e poucos anos. Um amigo dele desencarnou naquela faixa de idade com menos de 30 anos. E ele sempre lembrava daquilo, ele levou a vida dele naturalmente, sem problemas. E ele sempre lembrava, mas aquele meu amigo era tão bacana quando a gente saía, que a gente se divertia, né? Ia para o futebol, ia para um baile dançar, ia para lá, ia para cá, e ficava sempre com aquela lembrança, né? Até que chegou um dia também dele, né? E também com uma dificuldade para desencarnar, muito apegado, ele era muito apegado também à matéria. A espiritualidade, o que é que fez? Chamou o amigo dele, falou, amigo, vamos lá, rapaz. Quem que foi? Você lembra daquele tema? Lembro. Vamos tentar, ele está precisando, já chegou o momento dele, a gente está precisando desligar lá, e o sujeito está ali preso, não é? Ele chega, tudo bem. Quando ele chega assim na frente dele, aí ele está lá no hospital, aí ele está lá, né, naquele vai, não vai, e aí os amigos espirituais promovem, né, um encontro, né, aí ele levanta, peraí fulano, você está vivo? Aí o outro olha, não rapaz, não sou eu que estou vivo, nós estamos vivos. Aí deu uma mão para ele e foi, pronto, desligou ali naquele momento. Outro recurso que eles utilizam, né? Naquele próprio livro, Nas Fronteiras da Loucura, mostra também justamente esse trabalho dos amigos espirituais nos ajudando também nesse sofrimento. E ali não é só para os desencarnados, não. Inclusive, como nós falamos no início, como eles dão oportunidade para nós encarnados, tanto que eles falam lá, o Dr. Bezerra de Menezes contou também com a ajuda de muitos encarnados que estavam no momento do sonho. Olha só, então quando nós vamos dormir, né, por isso que é importante nós fazermos as nossas orações, certo? Para contribuir também com esses trabalhos. Aí a pessoa que vai relatando, né, ele fala, né, vem um grupo de encarnados que foram ajudar num hospital uma pessoa que estava internada, certo? A pessoa tentou se suicidar, não conseguiu, ela conseguiu se recuperar, mas eles ali viram que ela estava num forte processo de obsessão, tinha um espírito vingativo ali. Outra coisa, por isso que a gente tem que aprender também
com o que a gente faz, né? Como são as nossas ações, para não angariarmos inimigos também para o futuro, que foi o caso dessa moça. Tinha ali um inimigo que estava naquela intuição, só mandando intuições para ela se suicidar. Porque um dos motivos, ela numa outra encarnação tinha abortado. E ele não se conformava com aquilo. Então ele veio uma coisa de 200 anos perseguindo ali. E ela estava doente, né? Doente assim doente da alma mesmo, certo? E era uma pessoa que estava encarnada, tinha a equipe do Dr. Bezerra de Menezes com os desencarnados, auxiliando ali, e vieram encarnados, né? Aí o que ele até explica assim, no momento do sonho, eles estavam ali, e aí ele consegue estabilizar o espírito, aquele espírito que estava com ódio, certo? Eles conseguem estabilizar, conseguem deixar ele de uma maneira que ele não se aproximasse mais dela. E outra coisa, através de uma doutrinação do Evangelho, esse espírito que queria se vingar dela, ele vem com uma falange, ele vem comandando uma falange para perturbar mesmo ela. E o doutor Bezerra de Menezes, com os auxiliares, fazem uma prece, uma verdadeira prece, e aí esse que vai relatando, ele diz assim, eles começam a ficar comovidos. Né? Os da falange mesmo do mal, né? Começam a ficar comovidos e aquilo ali eles já vão se afastando, que não queriam mais fazer. Ele continuou sozinho, então ele teve que ficar isolado porque o ódio dele não acabava, certo? E ela ficou ali sendo tratada e aí eles começam a revelar o seguinte, os médicos espirituais começam a ver que as feições dela começam a mudar, porque saiu, né, aquela pressão de cima dela. Então, quando chega no final do trabalho, aí o Dr. Bezerra de Menezes fala assim, gente, chegamos ao final, eu tenho outra missão para fazer, aqui já está tudo tranquilo. Aí ele faz uma prece, né? Aí todos ficam comovidos. Aí ele diz até assim, e aqueles que são os encarnados, quer dizer, em sonho estavam lá, talvez alguns não vão nem se lembrar que estiveram ali. São aqueles sonhos que às vezes nós temos, né? A gente fica pensando assim, poxa, eu sonhei, eu sei que eu sonhei, mas não consigo lembrar. Não temos uns sonhos assim, às vezes são nesses lugares que nós vamos. Então eles, como eu falei também no início, eles aproveitam o que temos de melhor, certo? Eles aproveitaram ali o que os espíritos tiveram de melhor, para justamente libertar aquela moça, né, daquela situação que ela estava. Então é um trabalho que é lá e cá. A mesma coisa também, como ele mostra espíritos desencarnados quando viam os entes queridos ainda encarnados em revolta, querendo prejudicar os outros, eles sofrem também do outro lado. Agora, aqueles que já têm um certo conhecimento espiritual, aqueles que já têm um certo conhecimento evangélico, até sente, mas não entra naquele processo de desespero, certo? Então, o que nós estamos aprendendo aqui, nós vamos levar também para o plano espiritual, porque o trabalho, né, é lá e cá, certo? Então, gente, talvez eu não tenha o mesmo pique lá do palestrante, né, que viria falar hoje aqui para nós, certo? Eu procurei ao máximo, o que eu procurei mostrar aqui, dentro do tema que ele colocou, que ele iria apresentar para nós, é saber que a vida, ela é uma só, certo? Agora, 2 estágios. Uma hora estamos no plano espiritual, uma hora estamos aqui no plano material, certo? E aqui, justamente, esses sofrimentos que às vezes... A gente ainda vai passar por sofrimento. Nós ainda não chegamos nesse auge, né? Não, nada mais me atinge, eu estou blindado, não. A gente ainda vai se aborrecer muito, a gente ainda vai sofrer muito, só que agora a gente está tendo a oportunidade de ter o entendimento. Não é verdade? Temos aí a oportunidade de ter o entendimento, começar a olhar de uma outra forma, com certeza vamos começar a olhar de um outro jeito, e isso sim, já ameniza esse sofrimento. Vamos sofrer? Vamos, só que a gente vai começar a usar esse sofrimento, esses problemas, esses obstáculos que nós temos, nós vamos passar a utilizar, como o próprio Raul Teixeira fala, você começa a utilizar como um auxílio, como um aliado, um aprendizado, certo? Você começa, aquela pessoa difícil que às vezes você tem que lidar, os problemas que a gente tem que passar, então a gente já começa a mudar essa maneira de ver, a gente já vai começar a ver de uma outra forma, ver como se fosse um aprendizado, certo?
Esse é o tema sofrimento espiritual e com certeza futuramente, lá na frente, a gente já não vai ver como uma dor, como revolta, né? Porque nós ainda estamos no meio do caminho, certo? Ainda tem muita água para rolar aí, mas o importante é que a gente não vai parar, né? A gente vai continuar sempre buscando essa melhoria, tá bom? Então que Jesus nos abençoe e que nós possamos hoje voltar mais fortalecidos para o nosso lar, tá bom? Que Deus nos abençoe.